agosto de 2007, meu pai e os 3 únicos irmãos dele foram viajar para Rondônia, para um passeio, né, para casa de família. E antes de chegar, né, chegando em Mato Grosso, o meu tio cochilou no volante e bateu a traseira de um caminhão. E 3 irmãos veio a falecer, meu pai e mais 2 irmãos dele. E o único que sobreviveu, né, o tio Henrique, estava no volante. Minha mãe recebeu a notícia, eu estava na casa da minha tia, que também, né, havia ficado viúva, e ela não me contou para minha tia, em princípio minha tia nem acreditou, a ficha não caiu, e eu fui saber lá em casa, né, que meu cunhado foi me buscar, e aí lá em casa minha mãe me contou que não tinha sido só um acidente, né, que meu pai havia falecido, mas meus tios, o mundo desabou, né? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã, a gente era uma família, né, muito unida, e perder meu pai era inacreditável, assim. E meu irmão, Rogério, morava nos Estados Unidos na época, minha irmã também, a Analice, e o Rogério veio embora. Nós vivemos um luto sábado, né, que foi o acidente de manhã, domingo, segunda, aí segunda o Rogério chegou, terça, quarta, na quarta-feira que os corpos foram chegar aqui. E também muito triste, né, pela situação que o meu tio também havia ficado. Ele teve que vir de avião TI pra cá, a situação também estava crítica, né, então foi muito difícil aquele momento, né, aqueles dias todos. A gente não acreditava, sabe? Minha família ficou assim, em estado de choque mesmo, né? E aí chegou os corpos, nós enterramos e eu tava vivendo aquela, né, profunda tristeza, né, de não entender, mas assim, eu tava com um pouquinho de alegria no coração pelo Rogério ter vindo, né? Ele ficou fora 6 anos e meio e ele nos deu muita força na época. Assumiu a casa, né, eu e minha mãe, foi o homem da casa, e aí, um ano depois, em setembro de 2008, ele também sofreu um acidente de moto na BR, né, do shopping, e ele veio a falecer. A partir do momento que eu fiquei sabendo, né, que eu recebi notícia, eu entrei em desespero, né, total desespero, não conseguia me controlar, chorava demais, eu não parava. Era um sentimento de Deus não tá comigo, né? Aquela questão de realmente me perguntar por que comigo, né? Até parece, né? Porque a gente não é diferente de ninguém. Mas naquela situação foi mesmo por que tudo acontecendo comigo, meu pai, né? E um ano depois o Rogério. Então, assim, eu não conseguia mesmo assimilar, né, as situações que eu estava vivenciando. Eu só queria dormir, tá? Eu só queria não pensar naquilo que estava me acontecendo. Eu lembro de um fato que minha mãe, ela tirou todas as chaves das portas da nossa casa, dos quartos, que ela tinha muito medo. Mas eu tinha uma certeza que eu nunca tentaria o suicídio, isso é uma coisa, um fato. Mas eu queria muito tomar remédio para me dormir, para me não pensar naquela situação. Foi forte, foi difícil, sabe? De não ver mesmo sentido mais, ou nunca mais me incomodava muito, aquela questão de nunca mais eu vou abraçar o meu pai, nunca mais eu vou tomar uma benção meu pai, nunca mais, né, nós vamos para a igreja juntos como família, né, nunca mais eu vou viajar, né, com meu pai. Então assim, se eu já estava no poço, eu fui pro fundo do poço. Foi uma questão assim surreal mesmo, não estava acreditando. Eu entrei numa depressão profunda. Tive que fazer tratamento, né, com psicólogo, com psiquiatra, entrar com medicação. Minha mãe sempre muito forte, uma mulher de muita fé. Me deu muita força na época, minha irmã veio embora também, nos ajudou muito com a presença, né, dela aqui conosco. Mas eu não sabia, sabe, lidar com aquela situação de perder o meu pai, minhas 2 referências masculinas, né, meu pai, meu irmão. Um ano, não tinha nem saído de um luto e já entrei em outro. Eu fiquei totalmente sem chão, eu não conseguia, porque diferente do meu pai que faleceu lá em Mato Grosso, né,
E aí trouxeram, né, dentro do caixão, já aquela situação toda já. O Rogério não, o Rogério foi pro hospital, ficou na UTI. E o médico nos falou que ele teria 20 minutos de vida, né, o máximo. E aí foi um desespero, né, meu, dentro do hospital, naquela UTI, aquele, né, porque eu não acreditava. Eu tinha certeza absoluta que o Rogério ia sair daquela. Né, o Rogério, né, 33 anos, forte, eu tinha certeza que Deus ia operar um milagre, né, tanto que eu ligava para as minhas amigas, eu ligava lá para casa do Padre Efraim, pedia oração para as irmãs, que eram muito minhas amigas, porque eu tinha certeza que ele ia sair, né? Com a fé que eu tinha, ele ia sair. E aí eu me decepcionei, né? Porque no outro dia, de manhã, ele, né, veio a falecer. E aí foi uma decepção muito grande. Parei totalmente de rezar, parei de acreditar mesmo assim. Por um bom tempo, eu não pedia nada a Deus. Sabe? Não pedia, porque eu pedi tanto, eu fiz promessa, eu falava, sabe? Eu tinha certeza que ele ia sair. E aí, de repente, não. Tudo, né? O mundo desabou. E aí, vou falar, revoltei, né? Contra Deus e não queria mais. Não queria mais pedir. Eu nunca deixei de ir à missa, isso eu nunca deixei de fazer. Porque eu necessito muito da comunhão mesmo. Mas eu não me via mais rezando, eu não me via mais pedindo, né, a Nossa Senhora para cuidar, para interceder. Eu fiquei um bom tempo. Quando o meu pai faleceu, eu me aproximei demais da minha mãe, né? Dormia com ela, a gente, né, só saía juntas. Eu lembro que eu brincava com ela assim, ela tinha um pouquinho de ciúmes meu e do meu pai. Eu falava assim com ela, mãe, tá vendo como que era? Deus faz as coisas tudo certinho. Ele deixou eu aproveitar o máximo do meu pai, né? Porque ia tirá-lo, né, primeiro que a senhora. E agora eu sou toda da senhora, então não preciso ter ciúmes mais. Agora sou inteiramente da senhora. E aí, quando o Rogério veio a falecer, eu me distanciei totalmente da minha mãe. A insegurança era tamanha que eu morria de medo de perdê-la. E, né, tipo assim, meu pai estava aqui no sábado, na sexta à noite, despediu de mim. No sábado de manhã, ele faleceu. Rogério, na segunda-feira, estava comigo. Na terça-feira, faleceu. E minha mãe vai estar aqui comigo hoje e amanhã. Então, o meu medo era tão grande de perdê-la que eu me distanciei mesmo. A psicóloga falou comigo, Aline, você tem que voltar, né, devagar, aproximar mais da sua mãe, porque não existe, né? Você vai sofrer, você tá fazendo ela sofrer e você tá sofrendo também. Você tem que aproveitar ao máximo, né? E aí eu fui tentando assimilar e voltando aos poucos algumas coisas, mas eu tinha um bloqueio muito grande em relação a essa perda. Em 2007 eu perdi o meu pai, um ano depois, né, em 2008 perdi o Rogério. E onde que eu percebo que Deus entrou na minha vida? Porque, né, tava tudo sem sentido. E em 2011, quando o meu atual esposo, né, o Daniel, e toda a sua família entrou na minha vida, eu vi os cuidados de Deus conosco. Aos poucos, né, eu fui ganhando um pai, um irmão, e a família do Daniel foi entrando na minha vida de uma forma que sempre que eu me perguntava, né, Senhor, quando, né, nunca mais vou poder viajar com meu pai, nunca mais vou poder abraçá-lo, nunca mais eu vou ter o carinho do meu irmão, nunca mais nós vamos viajar juntos pra praia, que todo ano a gente fazia. Tudo isso eu encontrei na família do Daniel. Tudo, né, assim, todo esse superficial, né, que eu via, que eu sentia falta, eles foram se fazendo presente, e a família muito unida, né, igual lá em casa. Todo domingo sentava na mesa para almoçar juntos, ia à missa juntos. Um abraço mesmo, né, do meu sogro, do meu cunhado, que eu vejo como meu pai, como meu irmão. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu chorava tanto, tanto. Nossa, eu só chorava. Não conseguia trabalhar. E aí eu me perguntava muitas vezes, né? Eu falava, Senhor, nunca mais eu vou tomar a benção, meu pai. E um belo dia, 18 dias depois, né? Eu sonhei com meu pai. Ele estava num lugar bonito, eu lembro que era um lugar tão bonito, tudo verde, maravilhoso. E aí ele falava assim comigo, minha filha, você tem que parar de chorar. Sua mãe precisa tanto de você. Você tem que ser forte. Olha aqui que lugar maravilhoso que eu tô. E aí me mostrava o céu.
E eu falava, ainda, né, no sonho eu falava assim, não, mas o céu não é azul? Não, tava tudo verde, maravilhoso. E aí ele falava assim comigo, eu tô num lugar maravilhoso, eu tô tão bem, e você também precisa estar bem. E aí ele falou assim, agora eu tenho que ir. O pai me chama. Aí eu falei assim, ô pai, fica mais um pouquinho. Aí ele falou, não, eu preciso de ir. E aí lá, no sonho, tinha uma porta, né? Aquelas portas que bate assim, que vai e volta assim. Ele passou por essa porta e eu gritei, benção, pai! E aí ele gritou, Deus te abençoe, minha filha. E pra mim aquilo uma paz tão grande, né? Quando eu acordei, que eu me vi naquela, né, realidade ali, de ter sonhado, de ter vivido um pouquinho com meu pai, que foi maravilhoso. Quando a gente está vivendo, né, o sofrimento, a gente não entende os planos de Deus, a gente não consegue enxergar lá na frente, né? E aí a gente não consegue assimilar certas coisas, né? E aquela questão da falta do meu pai, da falta do Rogério, daqueles mínimos detalhes, né? De um beijo, de um abraço, de um carinho. Quando o Daniel entrou na minha vida, e a família dele, né, veio junto, eu comecei a enxergar, né, a sentir, e aí através desse sentimento enxergar o cuidado de Deus comigo, né, nos mínimos detalhes, com a presença deles, com o que eu sempre pedi a Deus, né, que eu nunca mais iria ter. E aí foi tudo entrando tão naturalmente que eu fui conseguindo ter aquele sentimento de Deus está aqui, né? Tudo é dele, é por ele. Hoje, né, olhando para trás, eu consigo enxergar o amadurecimento espiritual, né? Cada coisa tem seu tempo, é tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente querer mudar nada. Por isso que nós temos que ser pessoas melhores, viver o agora, sem ficar se perguntando, né? Por que disso, por que daquilo. O importante é a tudo dar graça. A tudo que acontecer, você acreditar que é por obra, né, do Senhor, que nada foge do controle dele. Então, esse amadurecimento espiritual foi assim, o ponto-chave para eu entender, né, tudo isso que eu passei. Eu me lembro bem que teve um certo momento da minha vida que eu achava, né, que eu estava curada, que eu estava vivendo sem aquele sofrimento. E eu fui para terapia de oração em 2019. E lá eu vi o quanto eu tinha feridas. Eu senti Deus me carregando, eu senti o amor de Deus na vida do meu pai, na vida do Rogério, né? O Rogério teve uma grande experiência que antes dele falecer, no final de semana antes dele falecer, no sábado, ele tinha ido passear na casa de um tio e lá ele tinha manifestado a vontade de confessar. Desde quando ele tinha voltado dos Estados Unidos, ele não tinha confessado. Na segunda-feira ele já sofreu um acidente. Quando o médico nos falou, né, dos 20 minutos, ele teve um dia, ou a noite toda. Aí de manhã eu pedi pro Padre Alex ir lá dar a unção para ele. Foi quando o Padre Alex entrou, deu a unção para ele e eu já não consegui entrar mais. E eu tenho certeza como Deus foi misericordioso com ele naquele momento. Durante a terapia, Deus me fez ver a misericórdia dele, porque o Rogério tinha manifestado a vontade, né, de confessar, e Deus o permitiu, né, ter o último momento com ele. Então, isso para mim foi muito, né, gratificante. A terapia eu vivi vários momentos, né, de cura mesmo, de nunca mais, nunca mais. Hoje eu falo de coração aberto mesmo, que eu nunca mais senti aquela dor no coração, aqueles momentos de angústia, de tristeza. Desde 2019 eu fui mesmo curada desse luto. Não, sofrimento não é em vão, de forma alguma. É para nos dar uma sacudida, né? É para deixar mesmo o amor falar mais alto, né? É deixar o orgulho de lado, é ter o perdão no coração. Porque através de tudo isso você vai conquistar o maior amor, né? Sem ter que sofrer demais. É necessário a gente passar por alguns sofrimentos para a gente entender muita coisa na nossa vida. Eu sempre soube que eu era uma menina de Deus, né? Minha vida inteira, desde nova, eu
participei de igreja com os meus pais, né? Meus pais me deram um grande exemplo dentro da igreja. E só que as nossas fraquezas, né? Eu já fui do mundo, mas eu nunca pertenci ao mundo. O meu coração sempre foi um coração de princípios da igreja. Então eu estava no pecado, mas eu sabia, era consciente. E eu sabia que eu nunca mais queria continuar naquele pecado. Porque as dificuldades vêm, as fraquezas vêm, mas com Deus, né, através de uma rocha firme, com Deus, é muito mais fácil a gente passar por essas situações, por esses sofrimentos. Então, para você, né, que está vivendo esse luto, viva, né, é necessário o luto, porque através dele você vai se, né, fortalecer futuramente. E acredite que Deus está com você, né? Talvez você não está vendo Ele agora, talvez Ele está, né, invisível aos seus olhos hoje, mas Ele está do seu lado, Ele está te carregando no colo. No momento de desespero, Ele está com você. Deus demora, mas Deus não falha, né? Ele está preparando o melhor para você. Você precisa de passar, né, por esse tempo, que é um tempo difícil, de tempestade, mas você pode estar certa que Deus está a todo momento com você, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te fazer entender, né, as coisas que você vai estar passando. O tratamento é importante, né, com médico, com psicólogo, né, fazer terapia, os medicamentos, mas só Deus vai curar sua alma. Só Deus conhece o seu coração, só Deus entra nele, só Deus conhece seus pensamentos. Então, com Ele, tudo é possível.